Eu gostaria de chamar o Renan, que é de Guarapari, é do Conselho Estadual, é do Conselho de Saúde de Guarapari e membro de plenária estadual do Conselho de Saúde. O Fabiano, coordenador dos PSF. A Ivanete, representando os agentes de saúde, membro do Conselho de Saúde. A Neguinha. O doutor Ricardo, o nosso psicólogo, que vai estar falando agora. A Nina Amaral, representando o pessoal da Câmara de Vereadores. Depois a gente vai pedir a cada um deles, pelo menos 2 minutos aí, para dizer quem são eles. E eu gostaria de pedir à mesa que preparasse o hino nacional e que nós todos colocássemos de pé para a gente estar cantando o hino nacional.
gostaria de passar a palavra agora ao Fabiano para fazer uma saudação aos nossos participantes. Bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou o Fabiano, coordenador de PSF. Fui pego de surpresa pelo Cunha Maria, uma surpresa boa. Quero dizer a vocês que sejam todos bem-vindos e dizer que a gente está aqui para desenvolver um bom trabalho hoje durante o dia. Mais a mais, é isso aí. Vou ouvir agora a Nina Amaral representando o Poder Legislativo. Bom dia a todos. Eu acho que não precisa nem falar meu nome, né? Porque... Então, gente, é muito bom poder participar dessa conferência ontem e hoje. A gente só tem que aprender e somar. Então, nós estamos aqui para ajudar e aprender com vocês. E todos sejam bem-vindos, se sintam bem acolhidos e vamos à luta, que tudo que nós aprendemos é muito bom adquirir conhecimento. Agora vamos ouvir a Neguinha. É a Neguinha do Conselho de Saúde e ela representa os profissionais de saúde na área de agentes de saúde no Conselho de Saúde. Bom dia a todos. Eu quero cumprimentar em primeiro lugar o agente de saúde, que é da minha categoria. Em segundo lugar, depois os outros pessoal, né? A gente tem que defender um pouco a nossa categoria, né? E quero dizer que uma pena, né, que a gente não foi avisado antes para a gente estar falando com a comunidade, né, para estar trazendo alguém, né, porque a cobrança assim, que eu tenho nesse momento, assim, de falar, porque assim, eu fiquei sabendo dessa conferência quarta-feira, através da Cunha Maria, e se a gente soubesse assim, um pouco antes, a gente poderia estar conversando com as famílias, né, porque eu mesmo na minha área tenho bastante pessoas que tomam remédio psiquiatra e poderia ter vindo alguém da família, pelo menos, para estar sabendo o que está passando. Mas, de outra oportunidade, a gente pode estar vendo isso, né? Que alguém possa estar lembrando que os agentes de saúde estão nas casas e a gente eu também vou fazer uma cobrança que a coordenação está deixando muito a desejar com a gente para estar passando essas coisas. A gente, quando fica sabendo das coisas, já está tudo na última hora. Então, aí depois vem a cobrança em cima do agente de saúde, porque você não fez, que é isso e aquilo. Mas a gente não tem conhecimento das coisas. E eu agradeço a oportunidade. Agora o doutor Ricardo. Bom dia, gente. Tudo bom? Antônio Maria, sem formalidade, pode chamar de Ricardo mesmo. Não precisa do doutor, não. Mas... fica à vontade, chama como você quiser. Gostaria de dar um bom dia a todos, cumprimentar a mesa que está aqui formada, falar da representatividade dessa mesa, que temos conselho, que temos secretário, que temos coordenador do PSF, representando a Câmara, representando todos os agentes comunitários, né, que realizam um bom trabalho, um importante trabalho no nosso município, e dizer para vocês que é uma alegria muito grande ser convidado a estar aqui, a estar compondo essa mesa e estar participando, porque para mim falar de saúde mental é muito importante e conferência é um espaço de debate, um espaço de diálogo muito importante também, e dizer que a representatividade dessa mesa hoje aqui se coloca na representatividade de vocês aí também na plateia. Eu vejo profissionais da saúde, dos PSFs, eu vejo agentes comunitários, eu vejo a comunidade, eu vejo os usuários, eu posso falar que eu vejo a loucura aqui também, eu vejo loucos. Eu vejo a representatividade. Isso é muito importante, vocês estão de parabéns. A quantidade de pessoas que não está aqui, para mim não importa. Se cada um for transmitir à sua comunidade, ao seu vizinho, as palavras que nós vamos ouvir aqui, nosso dia vai ser de grande valia já. Muito obrigado e que a gente tenha um bom dia. Nós vamos ouvir o Renan é de Guarapari. Está nos visitando, a voz não está ajudando, desde ontem falando. Bom dia a todos, a todas. Meu nome é Renan, como ele já falou, sou coordenador estadual de plenário de conselho, junto com o meu amigo Berto, meu amigo Antônio Carlos, Antônio Maria e a Dalva.
Bem, eu quero cumprimentar a mesa, cumprimentando a ACS ali. A gente entende da importância que tem o PSF, o PACS para a saúde. Então, eu quero cumprimentar a mesa cumprimentando só a Leni. Porque eu entendo que a saúde é ela, que ela é a saúde, o começo de tudo, tá? Nós, como Conselho de Saúde, entendemos isso, entendemos a importância que tem uma ACS, a importância que tem um técnico, um enfermeiro, todos os profissionais, mas nós entendemos que a fala dela é a fala de todo o acesso do Estado do Espírito Santo, a necessidade de ser ouvida, a necessidade de estar aqui. Cadê os acessos aqui? Não foram comunicados. Isso acontece em todos os municípios do Estado do Espírito Santo. Então, nós conclamamos, nós pedimos como conselho, como coordenação estadual de plenária, que os acessos estejam aqui, que eles sejam comunicados. Eles querem ajudar, eles são a base, como a Leni falou. Eles entram nas casas, eles conhecem a realidade de Ecoporanga, né? A realidade de Guarapari, né? A realidade de Vitória, a realidade de Vila Velha, a realidade de todo o Estado do Espírito Santo, de todo o Brasil, que é uma estratégia verdadeiramente importante. Eu quero agradecer ao convite, nem o convite, a convocação que o Antônio Maria fez à coordenação, porque toda reunião de coordenação ele falava, você vai estar lá, né? Então a gente veio para ajudar, eu vim para ajudar, vim para aprender, a gente não sabe de tudo, a gente veio para ouvir o Dr. Ricardo falando, todos os palestrantes, que vocês venham a sugar tudo que eles venham a te ajudar, porque a conferência é para isso. Então, para nós como sociedade, eu sociedade civil, você é sociedade civil, então que a gente venha a nos ater a tudo, a perguntar, tá ok? Muito obrigado. Agora a gente vai ouvir o Carlos Alberto, né, o Beto, nosso secretário de Saúde, falar para a gente. Bom dia a todos. Quero cumprimentar também a mesa composta aqui, por todas as representações do nosso município e fora dele. E queria dizer para vocês da importância dessa primeira conferência de saúde mental em Ecoporanga, o quanto nós ficamos felizes em poder ter esse momento aqui, porque há muitos anos atrás, as pessoas que tinham algum problema de saúde mental eram pessoas que eram segregadas, ficavam escondidas dentro de suas casas, as suas famílias tinham vergonha que essa pessoa aparecesse, né, porque se sentiam menosprezadas, ou talvez até porque não quisessem que essas pessoas sofressem algum tipo de discriminação. Graças a Deus esses tempos passaram, né? As pessoas estão fazendo parte da sociedade, são pessoas que têm as suas diferenças, mas elas são seres humanos que precisam participar e conviver no seu dia a dia com todos nós. É muito importante que nós tenhamos essa consciência e que nós possamos aproveitar ao máximo tudo que for aprendido aqui hoje, que nós possamos levar, que nós possamos ser os multiplicadores dos assuntos que aqui hoje foram discerrados aqui. Eu espero que vocês aproveitem bastante. Eu lamento profundamente, né, como falaram, a falta da maioria dos nossos funcionários aqui. Tem muitos agentes comunitários de saúde que deveriam estar aqui hoje, que é o seu horário de trabalho, que eles foram convocados para isso e não estiveram. Eu acho que numa próxima oportunidade a gente tem que fazer valer a presença deles aqui. Os que não vierem, descontar o dia, porque eles estão ganhando para estarem aqui hoje, tá? Então, se não vieram, ou alguns até, eu posso perdoar porque moram no interior, né, e choveu, a estrada ficou ruim, mas tem muita gente que mora dentro da cidade que poderia estar aqui participando com a gente. Como disse o Dr. Ricardo, a quantidade não é o mais importante, né? O importante é que as pessoas absorvam o que vai ser falado aqui. Eu espero que vocês realmente possam aproveitar bastante o dia e que a gente tenha um dia assim, com muita paz, muita tranquilidade e aproveitem bastante. Obrigado a presença de todos vocês aqui. Eu convidaria ao pessoal da mesa para dissolver a mesa, para a gente estar começando as palestras. Só em questão de informação, a gente não providenciou o certificado para ser entregue hoje como foi entregue ontem, porque a gente não sabia a quantidade de pessoas que a gente poderia estar recebendo aqui hoje. Ontem a gente tinha uma previsão de 14 municípios aqui, então a gente fez uma estimativa
e providenciou o certificado. Então, esses certificados serão providenciados e serão entregues. Assim que a gente fechar a relação, a gente vai mandar para a gráfica a quantidade, e aí depois vocês poderão estar pegando na Secretaria Executiva do Conselho de Saúde. Não para a semana que vem, mas para a outra semana, porque ele vai para a gráfica na segunda, até que faz, aquela questão de burocracia. Aí vocês vão pegar lá. Quem tiver com o nome na lista, vai ter o certificado. Quem não tiver o nome na lista, não vai ter. Tá bom? Então eu gostaria de chamar como coordenador de mesa o nosso secretário de saúde, Carlos Alberto. Gostaria de chamar como moderador da mesa, Renan. Bom, como ontem eu falei, eu repeti hoje, depois que o nosso palestrante ministrar a palestra dele aqui, vocês estão liberados para fazer seus questionamentos. Se não quiserem vir aqui à frente, vou falar, façam no papelzinho as suas perguntas, mandem para nós que a gente faz a pergunta e o Dr. Ricardo vai responder para vocês. Nosso conferencista, o Dr. Ricardo Mose Calvi, tá? E ele vai falar hoje, vai fazer uma apresentação do painel de apresentação da saúde mental. Seja bem-vindo. Bom dia, gente, tudo bom? Gostaria de saber se vocês importam se eu falar em pé. Tem algum problema? Tem como colocar aqui, Camila, para mim, fazer um favor? Bom, gente, meu nome é Ricardo Mosertal, sou psicólogo, sou formado apenas há 3 anos, falo apenas aos 3 anos só de profissão, ainda é pouco tempo, ainda estou aprendendo muita coisa ainda. Atualmente, aqui no município, eu atuo no CRAS, eu atuo na política de assistência social. Eu encontrei vários usuários do CRAS aí, cadê eles? Dá um abraço aí para eles. Levanta a mão aí, Glória, pessoal. Isso, o pessoal frequenta nossos grupos lá do CRAS, que bom vê-los aqui. E antes de vocês me perguntarem por que um profissional da área da assistência vem até um seminário da saúde, uma conferência da saúde sobre saúde mental falar com vocês, eu gostaria de dizer a vocês que durante a minha jornada acadêmica, eu sempre tive esse debate com a loucura, porque sempre gostei dessa questão transtorno mental, sempre me identifiquei com essa demanda. Então, no ano de 2009, faltando um ano para me formar, eu gostava muito de psicologia social, a parte que a gente entende que a subjetividade, o comportamento das pessoas tem uma explicação histórica, vem, né, de movimentos sociais, das instituições que elas participam. Então, eu gosto de explicar muito os fenômenos psicológicos através dessa questão. Eu me juntei junto ao meu professor Jairo Guerra, saudoso, saudade dele, gente boa, e ele falou: Ricardo, você vai fazer o seu trabalho de curso final comigo? Eu falei: com certeza, professor. E ele falou: nosso desafio é o Hospital Adalto Botelho. Já ouviram falar do Hospital Psiquiátrico Adalto Botelho? Graças a Deus, atualmente o Adalto Botelho se findou, né, em partes, né, porque aqueles pacientes antigos, né, que viviam lá internados há 50, 60 anos, tinham perdido noção de tempo, espaço, dinheiro, família, comunidade. Eles foram morar agora em residências terapêuticas, né, eles saíram do asilo, mas o hospital está passando, eu li uma reportagem no ano passado, que o Hospital Adalto Botelho passa por uma reformulação, onde eram os leitos dessas pessoas com transtornos mentais
vai ser passada a leito com pessoas com uso de drogas e álcool, que não deixa de ser um transtorno mental também. Então ainda corremos o perigo de que o asilo permaneça, né? Então ainda há cheiro de loucura ali ainda, né? No Adalto Botelho. Não é Adalto Botelho mais, mudaram o nome, mas continua a instituição. Mas meu estágio foi numa unidade de curta permanência que existia dentro do Adalto Botelho. Curta permanência, entre aspas, porque juiz também interna, né? Então, por determinação judiciária, nós tínhamos alguns pacientes com 10 anos, 7, 6, 15 anos, numa curta permanência. Isso era aceitável. E então, é daí que surge meu interesse com a loucura. Foi dali que eu comecei a estudar, a gostar do assunto. Uma pena que a Sueli Avelar hoje aqui não se encontra, porque foi praticamente ela que me descobriu aqui em Poporanga. Eu vim para atuar no CRAS e me deparei logo na primeira semana, olha que coincidência, com um surto psiquiátrico de uma paciente. Aí aqui em Poporanga fala que é paciente da Sueli Avelar, né? Parece que a saúde mental se organiza tudo em torno da Sueli Avelar. Aí a Sueli olhou para mim e falou: você é psicólogo? Eu falei: já estagiei na Adalto. Vai lá e vê se você consegue me ajudar. Cheguei, olhei, a paciente estava tirando a roupa, gritando na rua, me escandalizando. Eu falei: Sueli, a gente não pode fazer nada nesse momento, né? Vamos só resguardar a mãe para não aconteça alguma violência, alguma coisa assim. E vamos ver se ela está sendo medicada, como é que é esse acompanhamento. Aí me descobriram. Então, por isso que hoje eu estou aqui nessa posição de estar falando com vocês sobre a questão do tratamento à doença mental. Bom, gente, minha apresentação é bem curta. Eu não vou falar muito, até mesmo porque eu quero escutar mais. Eu acho que hoje eu devo escutar mais vocês. Eu quero saber dos agentes comunitários como está organizado. Eu quero saber dos usuários como é que está para eles. Quero saber de vocês, enfermeiros, médicos, não sei como está aqui a representatividade, a comunidade, como é que está. Para a gente poder dialogar, porque eu gosto de dialogar. E se vocês quiserem levantar a mão em qualquer momento, não vamos fazer cerimônia, fique à vontade, tá? Então, eu começo dizendo sustentar a diferença, né? Saúde não se vende e gente não se prende. Faz favor, Camila. Eu vou falar então, como eu falei com vocês, eu sou um psicólogo que gosta bastante de história, e para nós entendermos o momento atual da saúde mental no Brasil, nós temos que retomar um pouco lá atrás. Mas eu não vou muito antigamente, lá na Idade Média não, onde o louco era tratado como um demônio possuído, que abria-se a cabeça dele para ver se os demônios saíam. E nem vou na Idade Clássica, quando os gregos já entendiam que o louco nessa época tinha o poder do saber, né? Só ele que conversava com os deuses. Claro, também ele era doidão, pô. Só doido conversa sozinho e vê Deus. Não tem jeito. E vou me atentar um pouco mais na Idade Clássica mesmo, quando a medicina se apondera da loucura e faz dela patologia. Faz aquele livrinho chamado CID, não tem? Que você estava falando comigo logo cedo, que foi lá, queria uma avaliação da sua filha. Você queria um número, F alguma coisa. Isso quem traz é a medicina. A medicina pega a loucura, patologiza ela, coloca ela no lugar dela, classifica ela. Única questão, a crítica que eu faço, né, saúde mental realmente transtorno mental realmente é um problema de saúde, é um problema da medicina, da psicologia, da enfermagem, da comunidade, de todo mundo, mas esse olhar de segregação que nós começamos foi muito terrível. Então, para falar de reforma psiquiátrica brasileira, eu não posso deixar de falar de Franco Basaglia. Ele era italiano, Franco Basaglia, psiquiatra. Foi ele que começa com a extinção, o fim do manicômio. Foi ele que começa com essa questão. Mas Franco Basaglia, na época, isso aí mais ou menos na década de 70, século XX, ele já vinha de algumas experiências nos Estados Unidos, na Inglaterra, de comunidades terapêuticas, mas ainda não se tinha falado do fim do manicômio. Será que uma sociedade consegue viver sem manicômio? E Franco Basaglia mostra para o Brasil e para o mundo que sim, é possível. Então ele foi o primeiro a colocar em prática a extinção dos manicômios e criando uma nova rede de cuidado de serviço. Então ele era diretor do Hospital de Goriza,
em Trieste, na Itália, nessa década de 70. E em 76 ele abre os portões do manicômio, portões como esse aqui, grades, abre esses portões e o louco vai viver na rua. Só que não assim de forma sem cuidado. Ele prepara uma base na comunidade, com residências assistidas, cooperativas de trabalho, oficinas de arte, né? Centros de convivência. Então se torna possível abrir as portas do manicômio. Essa foi a experiência de Trieste, de Franco Basaglia, que vem servir de exemplo para toda a reforma psiquiátrica brasileira. Faz favor, Camila. Mas Franco Basaglia não critica apenas o hospital psiquiátrico. Ele critica também a psiquiatria clássica. Como eu falei lá atrás, foi a psiquiatria, a medicina que se apodera da loucura e classifica ela interna, né? Ela que se apodera. Então ele critica essa posição da psiquiatria, que vê só apenas a internação como modelo de tratamento possível. Ele costuma dizer que a postura tradicional da cultura médica pega o indivíduo, o seu corpo, e torna ele mero objeto de intervenção clínica. Então, a pessoa portadora de esquizofrenia, de depressão, deixa de ser João e Maria e passa a ser esquizofrenia. No hospital, esquece-se o nome dele e fala paciente leito A, né? Não sei das quantas, número 620. Então se esquece a história da pessoa, se apaga a subjetividade, some no brilho dos olhos dela a pessoa que ela era até então. Porque a gente viu lá, né? Ser louco é apenas ser diferente, poxa. Então, Basaglia, ele além de influenciar a psiquiatria brasileira, a reforma, ele também veio ao Brasil na década de 78, para ser mais exato. E ele visitou o Hospital Colônia de Barbacena, o maior hospício do Brasil. Passa para mim, por favor. E ele se deparou com isso daí. Tá vendo aí, velho? Era desse jeitinho aí que se cuidava da loucura. Essas pessoas estavam sob tratamento no Hospital de Barbacena. Passa para mim, por favor, Camila. Aí, essas pessoas estão sendo tratadas em Barbacena. Cadê o livro que eu trouxe? Tem um livro muito interessante que se chama O Holocausto Brasileiro. É de uma jornalista, Daniela Arnes. E ela resume vários fatos das pessoas que conseguiram sobreviver a esse holocausto. E foi um genocídio. 60 mil pessoas morreram nesse hospital. São 3 epoporangas morrendo. Tinha dias que se morria 16 a 15 pessoas por dia. E era rentável, porque os corpos eram vendidos para a faculdade de medicina. De repente até eu estudei com o corpo de Barbacena e não estou sabendo, né? Mas o que eu posso fazer? Pode passar para mim. Saía do dormitório. Barbacena fica na Serra da Mantiqueira. É muito frio. Não tinha muito cobertor, as pessoas já estavam peladas, trapos. Então, a ideia boa era juntar as camas mesmo e dormir todo mundo de conchinha, esquentava. Só que às vezes dormia um em cima do outro, quem estava embaixo morria sufocado, né? Vamos lá? Passa para mim, por favor, Camila. Isso aí é os corredores do hospital. Dá até medo de entrar, né? Mas o medo não é de entrar. Se você entrar dentro, não tem nenhum louco violento. Louco não é violento. O medo é entrar e esquecer você lá dentro. Como a gente observa, deram dignidade a eles pelo menos uma vez na vida. Taparam os seus olhos para a gente não reconhecer na foto. Franco Basaglia, depois de ver isso daí, ele não ficou quieto. Ele tinha fama internacional, ele era esperto. Ele fez um seminário, uma conferência como essa nós estamos tendo aqui agora, e ele aproveitou da sua posição. Depois dizem, no livro conta essa passagem, que ele veio calado no carro, né, até Belo Horizonte, Barbacena, Belo Horizonte, e diz que ele, bem calado, fez o seu seminário, fez sua fala normal, terminou, ele virou para o rapaz e falou: convoca a mídia para mim. Rapidamente, como um psiquiatra famoso, já a fama, ele ter abrido a porta dos manicômios em Trieste, tinha espalhado pelo mundo todo, ele chamou uma coletiva de imprensa, e quando ele pegou o microfone ele falou assim: estive hoje num campo de concentração nazista.
Em lugar nenhum do mundo presenciei uma tragédia como essa. As palavras deles foram simplesmente essa. E eu não vejo, sinceramente, também, como a do Basag naquela foto, a gente não vê diferença nenhuma de um campo de concentração. Mas agora vamos falar de política. Vamos falar de política. Eu gosto de política. Mas não política de partido. Eu gosto de política do povo. Eu gosto de política que faz mudança. Eu gosto de política de saúde mental. Eu gosto de movimento social. Eu gosto de quando a sociedade se organiza. Né? Porque a gente às vezes vai lá pedir, eu quero um CAPS em Coporanga, eu quero mais remédio, mas são falas jogadas ao vento, né? A gente não se organiza, o trabalhador não se organiza, o trabalhador da saúde não se organiza, os usuários não se organizam, né? Acontece isso muito, mas um dia se organizaram, várias pessoas se organizaram, e nós temos o movimento dos trabalhadores em saúde mental, que foi logo essa fala de Basag, que surgiu no mundo todo, saiu até no The New York Times, né? O jornal mais famoso lá de Nova York, do mundo, por que não dizer. E esse movimento dos trabalhadores é um movimento plural, que era composto não só por trabalhadores. Olha só, tinha familiares, tinha sindicato, tinha associações, tinha ex-usuários, ex-internos de hospital psiquiátrico. E eles começam a criar também coletivamente uma crítica ao saber psiquiátrico. O psiquiatra que detém o poder ali do hospital, ele começa a ser criticado também pelo pessoal do pé no chão lá, né? E esse modelo de hospitalocêntrico, o modelo hospitalocêntrico eu falo quando só tem o hospital psiquiátrico como um lugar possível de cuidado. Então começa a ser uma crítica muito grande a essa questão. Em 87, no movimento que nós vamos vindo aí, tem o 2º Congresso dos Trabalhadores de Saúde Mental, que é em Bauru. Ali que sai o tema Por uma Sociedade Sem Manicômio, que hoje é o tema do movimento da luta antimanicomial. Movimento esse que dialoguei durante um tempo e estou um pouco esquecido, porque aqui em Coporanga eu só achei a Sueli para conversar, e o Antônio Maria às vezes também. Espero que daqui saiam mais pessoas. A pena que a Sueli não está aqui. A Sueli tem uns planos bacanas de fazer alguns grupos de convivência, de familiares, tudo. Queria dizer pessoalmente a ela que estou à disposição, porque eu gosto. Falei com ela pessoalmente já, que faço isso até depois do meu horário de trabalho, não vejo problema nenhum, eu gosto. E nesse ano, então, temos a Conferência Nacional de Saúde Mental, então a sociedade foi se organizando, foi criticando, foi movimentando. Isso é muito importante. Em 88, temos a criação do SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, que eu falei lá atrás, que tem que sustentar a liberdade e as diferenças, né? Nós vamos falar um pouquinho dele mais para frente também. E dizer que o SUS é muito bom, o SUS é muito lindo. E o mais importante dele é a participação social, da sociedade organizada, tanto na vigilância quanto também nas propostas, todas essas questões. E na época, em São Paulo, nós temos o primeiro CAPS. Alguém já ouviu falar de CAPS? CAPS é Centro de Atenção Psicossocial. E na reforma psiquiátrica ele é um modelo de assistência extra-hospitalar, né? Junto com residência terapêutica, os outros modelos. Nós vamos falar melhor um pouquinho do CAPS mais para frente. E em Santos, temos criados NAPs, Núcleo de Atenção Psicossocial. Isso tudo que eu estou colocando, gente, são marcos na história da saúde mental que é importante ressaltar. É importante ressaltar porque esses marcos que foram acontecendo, esses movimentos, essas falas, é que realizam as mudanças. É graças a esses movimentos que hoje nós estamos enxergando o fim dos manicômios, a diminuição dos leitos psiquiátricos e o aumento de redes substitutivas e maior investimento, bom dinheiro, maior investimento nessas redes substitutivas, maior investimento no PSF, no CAPS, né? Em todas as questões. Então, esses NAPs são núcleos de atenção psicossocial, foram criados em Santos, em 89. Eles funcionam 24 horas e foram criados também cooperativas, residência para ingresso do hospital psiquiátrico. Isso aí só foi criado não é porque só a sociedade se mobilizou, aí a Secretaria de Saúde lá de Santos ficou bonzinho, não. É porque teve praticamente quase um outro massacre no Hospital Santa Casa de Anchieta, que é em Santos. Morreu, parece que num dia lá, morreu não sei quantas mil pessoas, ocorreu uma coisa bem grave. Então a sociedade se mobilizou, a mídia
jogou manchete, né, a mídia é quase o quarto poder, né, atualmente, ela tem um poder muito grande, nós vamos falar sobre isso também. Então a sociedade se mobilizou e a Secretaria de Saúde tomou uma iniciativa de estar implantando NAPs. Em 89, aí sim, a loucura entra no Congresso Nacional, diz que nunca mais saiu, né? Mas aí temos um projeto de lei do deputado Paulo Delgado. Ele propõe no seu projeto de lei a regulamentação dos direitos da pessoa com transtornos mentais e vai defender a extinção progressiva dos manicômios no país. Então a loucura começa a ter uma luta política aí de ter uma lei que ampare e que sustente toda essa rede, todo esse movimento que está acontecendo. Pode passar, Câmara. Como tudo é feito de maneira muito rápida na política do nosso país, depois de 12 anos, é sancionada a Lei Federal 10.216. Como os nossos deputados também entendem muito de saúde, eles fazem algumas mudanças na Lei 10.216, mas ela mesmo assim fica boa até. Ela redireciona a assistência de saúde mental, privilegia o tratamento em serviço de base comunitária e dispõe sobre os direitos das pessoas que possuem transtorno. Só não gostei muito da fala do privilegia, né? Porque tinha que ser uma coisa mais... Privilegia, fica assim, tipo, nós vamos dar uma moral maior, mas se deixar, volta o manicômio. Né? A lei podia estar ali e falar, em tantos anos tem que ser extinto o manicômio no Brasil. Temos como meta 100 leitos a menos por ano, sei lá. Tinha que ser uma coisa mais palpável. Mas mesmo assim, com a implementação da lei, ela foi muito importante. Porque aí nós começamos a inverter a lógica da questão do recurso. Hoje, se o Beto quiser falar, não, eu vou fazer um hospital psiquiátrico aqui em Coporanga, ele não vai conseguir dinheiro. A lei não ampara ele a conseguir dinheiro. Mas se o Beto falar, Ricardo, eu vou fazer um CAPS, aqui em Coporanga, será que é bom? Chove dinheiro. Tem recurso. Vem recurso para isso. A gente sabe, Beto, que é difícil gastar os recursos, né? Não é assim, dinheiro público não se gasta assim, vou comprar bala. Mas só que aí, lugares onde já tinha uma rede aberta de saúde começaram a receber mais recursos. E os leitos dos hospitais foram se fechando realmente. Então, essa lei não significa só essa questão do recurso, mas também como uma mudança de pensamento. Então, começa a se mudar o modelo de tratamento. No lugar do asilamento, que nós vimos lá atrás, começa-se a pensar no convívio com a família e a comunidade. Graças a Deus a minha pessoa na família do louco, porque ela adoece junto, ela pira junto, não tem jeito. Ter uma pessoa com transtorno mental em casa não é fácil. E eu posso falar com vocês que às vezes até enjoado. Às vezes, cansa. Então, a família ela tem um potencial muito grande. E na lógica do hospício, na lógica do manicômio, ela é muitas vezes esquecida. Muitas vezes não, totalmente esquecida, porque o louco nem vê sua família. Né? E ela tem um papel importante nesse processo, porque é ela que vai lidar todo dia. Então nós temos que olhar para ela com carinho também. Como eu falei com vocês, sai o manicômio de cena, amém? E entra os centros de atenção psicossocial, os CAPs, entra as residências terapêuticas, como eu falei lá atrás, com a Adalto acabou, e aqueles pacientes tinham perdido a noção de tempo, espaço, não sabia mais o que é dinheiro, as pessoas estavam cronificadas pelo hospital, eles foram morar em residências terapêuticas, que são... É como se fosse uma república para doido. Junta lá, por exemplo, eu conheço o Beto lá no hospício, tal, nós estamos conversando ali, nós estamos sempre juntos, vem a equipe, né, aluga uma casa para nós começamos a receber o benefício, né, BPC, benefício de prestação continuada. Aí essa equipe do hospício mesmo organiza a nossa vida e nós vamos morar nessa casa. Uma vez por semana nós recebemos a visita, né, do assistente social, do psicólogo, do médico, do enfermeiro, do agente comunitário, quem for da equipe de saúde, e nós vamos tocar nossa vida, nos organizar novamente. É isso que está acontecendo com essas pessoas que sobreviveram à Barbacena, essas pessoas que sobreviveram ao Adalto, as pessoas que sobreviveram a milhares de outros hospitais psiquiátricos no Brasil. Oi? Juqueri, Rio de Janeiro. Essas pessoas que sobreviveram a todos esses, eu digo atentado,
estão sobrevivendo hoje nessas residências terapêuticas. Aqui no estado nós temos somente na Grande Vitória, né? No livro também fala dessa da Grande Vitória, os pacientes moravam em Cariacica, eles estavam um pouco tristes e conseguiram alugar uma casa na serra, na beira da praia. Doido, mas não burro, né? Eles gostam, a gente fica doido, mas não fica burro, não. Então, volta um pouquinho. E eu não esqueci de colocar o PSF, a Unidade Básica de Saúde, que tem um papel essencial na saúde mental. Tem um papel essencial porque ela traz a visão desse novo modelo que nós queremos implantar. Ela traz essa questão de estar no território, de estar no dia a dia, de atuar ali, onde as coisas acontecem realmente, onde está o conflito, né? Praticamente, o agente comunitário de saúde acho que trabalha dentro da ferida, né? Ele trabalha ali, ele pisa nela todo dia. E eles têm um trabalho muito importante. Às vezes me falam, mas PSF não tem como atender a questão de transtorno. Tem. Deve. Mas pode ter ajuda. Pode ter uma equipe matricial. O que seria uma equipe matricial? Uma equipe que estava ali disposta a ajudar, a discutir, a se responsabilizar junto. Entendeu? Por exemplo, a Sueli pode ser uma equipe matricial de vocês, junto com o médico psiquiatra, não sei mais quem está na saúde, não sei como pode ser. Pensando assim, eu não conheço a rede muito bem de saúde, assim, não estou lá de dia, né? Então não tenho muita propriedade a falar. Mas o agente comunitário, o enfermeiro, o médico ali na frente, poderia ter alguém atrás ali para dar um suporte maior. Porque os casos de transtorno mental, gente, são casos muito complexos, nós vamos ver um pouco mais para frente. Então, quando o atendimento mental, eu acredito, se dá na atenção básica, a gente consegue estar próximo dele, como eu estava falando, a gente está na realidade dos conflitos. A gente tem a possibilidade de atender preventivamente. Claro que não tem como a gente prevenir que alguém tenha um surto, alguém fique doente de transtorno mental, até mesmo porque a gente não sabe a causa de uma esquizofrenia. Vocês podem ver no jornal aí que eles descobriram remédio, que eles falaram de sinapses, não sei das quantas, mas não tem ainda. A gente não sabe porque que uma pessoa com transtorno, tá, gente? Deficiência é uma coisa. Down, nasceu tarde, ficou sem respirar quando nasceu, demorou a engatear, andar, é uma coisa. Transtorno mental é outra. É quando a pessoa pira mesmo, sai da sua realidade e a gente não sabe o porquê. Começa a apresentar delírios, conversa sozinha. Tem alguém que conversa sozinho? Você fala um pouquinho, Beto? Cuidado, hein? Então tem essa questão de atender preventivamente, na questão de preparar também a comunidade. Se nós temos uma pessoa ali que tem transtorno, tá bem e tal, nós temos como mantê-la bem muito tempo. Nós temos como cuidar da família dela um tempo. Porque a gente evita que esse problema cresça, né? O Bazar ainda fala, uma coisa que eu acho muito lindo na fala dele, é a questão de que devemos atuar para além dos sintomas. Eu vou falar direto para os técnicos. Quando olharmos o João, que tem esquizofrenia, nós devemos olhar para o João, não para a esquizofrenia. Porque o João ele tem problema de trabalho, renda, lazer, tem a questão do tratamento, tem a relação dele com a família, e isso pira, gente. Isso surta. O João não é só esquizofrênico, ele é João, Maria de Deus e tal, que tem uma história, que tem uma vida, e essa vida não pode ser esquecida durante o tratamento, não pode ser esquecida por técnico que faz a visita, que faz a escuta. Isso não pode ser negado. Então, interferindo em um problema menor, evitamos que ele cresça. Agora eu vou dar uma pausa e vou contar uma experiência minha. Dentro do Hospital Adalto Botelho, eu era estagiário. Eu estudei na UVV, eu era estagiário da UVV. Passou um mês, 2 meses, eu dei uma sorte grande, rapaz, o hospital precisava de estagiário também. Aí eu falei, Ricardo, você já está aqui fazendo sua pesquisa, seu trabalho? E nós vamos aproveitar você então e contratamos você como estagiário do estado também. Aí vamos manter uma graninha e você pode ficar aqui de segunda a sexta e tudo que você vê pode soltar na sua pesquisa também. Eu só ia 2 dias pela faculdade. Falei, opa, dá uma lei, né? Beleza. Então eu tive uma oportunidade muito grande de estar conversando na curta permanência, como eu falei, conversando com esses usuários ali do Adalto Botelho, né? E vamos dizer assim que eu
identifiquei com o rapaz, ele também se identificou comigo, a gente conversava muito, bastante, e ele teve alta, né? Aí eu falei, pô, que bom, ele teve alta, mas aí meu trabalho lá não era apenas de fazer essa escuta aos pacientes e aprender deles, né? Como que era a estrutura deles, como que era o linguajar, como se eu começava a identificar os sintomas, tal, isso para mim era importante. Então eu falei, pô, estou aqui dentro do hospital, tem que ajudar eles de alguma forma também, né? Não só usá-los, né? Eu falei com a coordenação do hospital, eu falei com o meu professor, eu quero... Eles saem de alta, mas eu não vejo uma rede organizada lá fora, tem como eu andar por esse espaço também? Nossa, bem louvável, com certeza. Esse rapaz saiu de alta, foi o primeiro que eu acompanhei. Ele saiu de alta e eu descobri que ele morava perto da minha casa. Eu morava na Praia da Costa, em Vila Velha, ele morava debaixo da ponte também, debaixo da ponte a casa dele era próxima, não que ele morasse debaixo da ponte, era morador de rua. E eu descobri que ele morava perto da minha casa, eu falei, opa, é esse cara aí que eu vou acompanhar, já que eu posso ir andando até a casa dele. E ele saiu de alta, eu comecei a ir na casa dele. E aí, vamos na praia, vamos dar uma volta? Aí o meu professor falou, isso que você está falando, você está fazendo, se chama acompanhamento terapêutico. Me deu uma peteca de livro assim para mim ler, fui para casa ler e continuei indo na casa dele. Assim, uma vez por semana, eu tomava café, conversava com ele, via se ele estava tomando a medicação, ouvia os delírios dele um pouquinho, e fiquei bem próximo. Aí a mãe dele pediu meu telefone, eu falei, eu vou dar meu telefone dele. Falei, você pode me ligar quando acontecer alguma coisa. Mas ela era bacana, não me ligava sábado à noite não. E aí num dia à tarde ela me ligou, falou, Ricardo, o seu amigo aqui, vou chamar ele de João, tá? Seu amigo aqui, o João, estou pensando em internar ele novamente. Falei, o que aconteceu, meu Deus do céu? Eu saí com ele há 2 dias atrás, andando de bicicleta, estava tudo belezinha. Assim, eu senti que ele estava o odor um pouco forte, eu pensei que ele tinha tomado banho. Pois é, tem uns 5 dias que ele não toma banho. E começou a negar a medicação. Falei, não, calma, mas isso não é motivo de internação. Aí a gente vai pensar na lógica, né? Às vezes tá o manicômio, muitas vezes está na cabeça da gente, né? O familiar só pensa na internação. Falei, não, calma, segura ele aí, que eu estou chegando. Aí fui, cheguei na casa dele, ele estava o quartinho dele era mais atrás, que ele fumava muito, né? Então a mãe dele não gostava, e tinha um quartinho maneiro lá atrás, com banheiro e tudo. Conversei com a mãe dele e fui lá conversar com ele. Observei que o quadro clínico dele estava um pouco perigando, mas eu acredito até pela falta da medicação. Então ele estava apresentando delírios que a gente fala de delírios megalomaníacos. Ele me mostrou um pé de couve que diz ele que estava fazendo uma experiência que ele ia curar o AIDS, o câncer, e eu estou ali ouvindo aquela questão. Estamos conversando na boa. E eu senti que ele estava com um odor muito forte, falei com ele da importância dele tomar a medicação, de fazer o acompanhamento e tal. Ele ouviu, falou que não estava gostando muito de tomar a medicação, porque o louco gosta de ser louco. E a medicação tira a oportunidade dele de delirar. Você sabia? Ele sabe que está tomando. Então, se você for dar remédio escondido a seu filho, a seu irmão, a seu amigo, quem for, não faça isso. Você vai perder a confiança dele, ele vai perceber que ele vai parar de delirar, ele vai às vezes ficar com a boca meio torta, meio sonolenta, ele vai descobrir. E você perde a confiança. Perder a confiança com uma pessoa que tem transtorno mental muito ruim. Impossibilita o tratamento. Aí conversa vai. Conversa vem, eu descobri que ele não estava tomando banho porque a água do chuveiro dele estava envenenada. Ele me falou, não, o negócio é o seguinte, a água está envenenada. Estão me perseguindo, querem me matar para pegar meu benefício. Eu falei, puta, agora o que eu faço, né? Pensei, falei, vou ter que dar uma de doido também. Com doido, só doido dá, né? Falei, me vê um copo d'água fazendo favor. Ele já foi, levantou, foi lá para a geladeira, falei, não, eu quero água do seu chuveiro. Ele olhou para trás, mas eu acabei de falar que a água do chuveiro está contaminada, você é doido, você quer morrer? Falei, não, faz favor, eu quero água do seu chuveiro, vamos fazer o seguinte, se ela estiver realmente envenenada, eu vou morrer daqui a 3 minutos. Concorda comigo? Concordo. Eu falei, então vê água do chuveiro. Falei, o máximo que eu posso pegar um verme aqui agora, né? Bebi a água do chuveiro. Fiquei mais 3 minutos conversando com ele. Virei para ele e falei, rapaz, eu não morri ainda não. E aí? Certamente é difícil. Acho que você estava certo. Não tem nada envenenado. Eu falei, então faz o seguinte, toma um banho e vamos dar uma volta. Dito e feito. Ele tomou um banho. Então são questões simples, tá vendo? Que o PSF está ali todo dia, que o CAPS está ali todo dia.
Imagina, um problema menor desse podia crescer. A mãe ia brigar com ele, aí ele ia brigar com a mãe, doido gritando, brigando, o que acontece? Vão internar. Um problema pequeno, gente, se torna uma coisa muito grande, que tem como intervir. São questões cotidianas, do convívio, que são complexas. Como que eu ia falar? Eu podia ter falado geral para ele, falei, rapaz, você está ficando doido, essa água não está envenenada, não sei o quê. Eu ia perder muito meu tempo ali se eu faço isso. Porque para o louco, o delírio dele tem razão, gente. Se ele viu a Xuxa, ele viu a Xuxa, não discorde. Se ele participou do filme do Schwarzenegger, ele participou. E se ele achar que você está perseguindo ele, você está mesmo. Aqui, vamos passar um pouquinho, por favor, para mim? Então, como eu falei com vocês, eu gosto muito de movimento, eu gosto de luta, né? Graças a esse movimento, a essa luta, hoje no Brasil, no censo do IBGE de 2010, nós temos 1.620 CAPs. Vamos falar um pouquinho rapidamente o que é CAPs, porque me falaram aqui de tarde, o rapaz vai falar sobre essa questão da rede de saúde mental no nosso município, então eu acredito que ele vai explicar um pouco melhor. Então vamos passar? Então o CAPS é o Centro de Atenção Psicossocial. Existem 5 tipos. Isso varia de acordo com a clientela e com o porte do município. Assim. Um dos tipos é o CAPS 1. Municípios de pequeno porte, acima de 20 mil habitantes, podem pleitear ter um CAPS 1 no seu município. Aí atende usuários de drogas, adultos, transtorno mental, toda essa questão. CAPS 2, serviço de cidade para médio porte, atende também durante o dia. Se não me engano, é a cidade de médio porte, fala cidade acima de 100 mil habitantes. 100 mil habitantes, né? CAPS 3, esse é o mais bonito de todos. Ele funciona 24 horas. Ele tem até leito, se precisasse internar um usuário assim, para conter durante uma crise, algo assim. Ele tem esse leito para segurar. E ele só funciona em grandes cidades, acima de 200 mil habitantes, né? Que é grande porte, né? Grande porte. E atende a clientela adulta. Nós temos o CAPS-I, que é o CAPS infantil, que lida com crianças e adolescentes. E o CAPS-AD também é médio porte, cidades acima de 100 mil que vão ter. O CAPS-AD também, AD é álcool e drogas, que lida com essas pessoas que têm transtorno mental oriundos de álcool, drogas, essas questões. Pode passar para mim? Então, todos esses tipos de CAPS, os 5 que eu mostrei para vocês, eles são compostos por equipes multiprofissionais, que escutam junto, atuam junto, o fenômeno da loucura, e que vem atender a demanda da loucura no convívio social, vem acabar com o manicômio, vem debater de frente com essa lógica manicomial e vem tratar do louco no seio de sua família, no seio de sua comunidade, lugar que ele nunca deveria ter saído. Tira o louco dessa posição do estigma da loucura e coloca ele no meio social como uma pessoa diferente, que tem suas dificuldades, que tem as suas mazelas como outras qualquer. Bom, a estrutura do CAPS é uma estrutura compatível com o acolhimento que se desenvolve ali, então tem espaço, geralmente são casas, tá, gente? Onde tem um quintal para ser feita oficinas, questões como essas, e geralmente não é em lugares retirados não. Por exemplo, a Adolfo Botelho, onde fazia estágio, eu pegava 3 ônibus para chegar lá, era longe. E o CAPS não, geralmente são no centro, são em bairros, onde tem um convívio social, para que a loucura comece a circular na rua mesmo, para que a gente comece a ver ela. Mas eu gostaria agora, vou estar encerrando a minha palavra, e gostaria de dizer assim, vou encerrar agora falando que o manicômio, gente, ele vai para além dos muros. O manicômio pode estar na cabeça da gente. O manicômio ele está no meio social. Quando eu falei do caso daquela mãe que já queria internar o seu filho, o manicômio ainda permanecia na cabeça dela, mesmo seu filho estando em casa, porque a internação continua sendo somente a maneira de se tratar. E a gente pode chegar aqui agora e fazer um CAPS incorporando, Alberto. Você pode ir lá pegar o recurso, fazer e tal, e seu médico psiquiatra começa a atender lá dentro, e ele vai e faz uma medicação estratégica, porém ela é exclusiva e isolada. Seu psicólogo não conversa com o médico psiquiatra, o enfermeiro não conversa com ninguém,
o agente comunitário de saúde vê a doideira acontecendo lá e também não olha. Então, não adianta. Gente, o que faz as ideias não são as instituições. Claro que o hospital, o fim dele, dá um impulso. Mas só que o hospital psiquiátrico está dentro da gente, os muros dele estão na cabeça da gente. Então temos que mudar o modelo de assistência, não somente o lugar. Né? Que pode acontecer também do profissional seu, está lá no seu cargo, desculpabilizar a família. Aquele cara está doido, mas a família dele é desestruturada. Queria conhecer uma família desestruturada para não saber o que é. Será que é uma mãe que não tem cabeça? Eu não sei o que é família estruturada. Família é família. Né? Mídia e visões reducionistas. Como eu falei antes, a mídia tem um papel muito importante na questão da formação da subjetividade nossa. E realmente ela tem, e exerce esse papel. Queira ou não queira. Me falaram agora cedo que na novela internaram a pessoa já, né? Por que ela não está no CAPS? Por que ela não procurou não foi na unidade de saúde pegar seu remédio, conversar com seu médico? Por que tem que se internar o doido na novela? Por que quando acontece um crime bravo, como aconteceu com um menino que matou a família, agora não teve? Um menino que matou os pais e ele é policial? Vocês viram que rapidamente suspeitaram que o menino tinha uma doença que atacou seus nervos, então ele ficou doido e logo matou a família? Por que tem que ser assim, gente? Eu fiquei um ano dentro do Adalto Botelho, circulava por aquele corredor, comia junto, tudo, nunca tomei nem uma cusparada, nem um tapa. Nunca. Na verdade já me xingaram. Tinha um outro que eu conversava, que um dia ele me tratava bem, no outro dia ele me xingava. Eu não entendia muito bem, mas era o jeito dele, era a diferença dele. Mas ele estava certo de me xingar também, porque eu entrava e saía, ele estava lá preso, e eu não conseguia tirar ele lá de dentro. Então ele tinha que me xingar mesmo. Né? Querendo ou não, como estagiário ali, também tinha um certo poder. Então ele tinha que me xingar, eu detendo esse certo poder, eu tinha que fazer alguma coisa por ele. Ele estava certo de xingar, eu e quem ele quisesse, mas tinha dia que ele me tratava até bem. O Hospital Geral que não acolhe portadores de transtorno mental. O Hospital Geral, quando sai o Hospital Psiquiátrico, o Hospital Geral também entra num papel importante na reforma. Esse não acolhe eu botei entre aspas, porque às vezes o hospital não tem como deixar de receber, né, gente? Mas às vezes só dá aquele sossega-leão, tipo, manda para casa agora. Ou muitas vezes também, quando nós temos um paciente psiquiátrico, por exemplo, estava na Adalto Botelho, eu tinha uma paciente na ala feminina que estava sofrendo com um problema de gastrite, né? Problema de estômago. Aí ligamos para o Hospital Geral e falou, nós temos uma paciente aqui e tal, que está com problema assim, então manda ela para cá para resolver esse problema. Ela chegou no Hospital Geral, sabe o que fizeram com ela? Paciente do Adalto. O que ela está fazendo aqui no meio geral? Mandaram ela para a ala psiquiátrica, entupiram ela de remédio, ela chegou na Adalto com a linguinha torta, babando, toda medicada. Falei, mas e a gastrite dela? Não sei, não viram. Não viram, então tem essa questão. Passe para mim, Camila, por favor. Falta de capacitação profissional. Isso também ajuda a nós mantermos o modelo de manicômio, mesmo fora dos seus muros, né? Mas, gente, falta de capacitação profissional, às vezes eu também sou profissional, também atuo ali como técnico da assistência, às vezes a gente pensa que tem que esperar alguma coisa acontecer, vir gente de fora, a secretaria fazer um grande evento, tal, curso, nada. Isso também vai para o profissional. Lê, gente, procura, conversa com quem está, conversa com os técnicos entre si, né? Sempre tem um que tem uma experiência a mais que o outro para passar, isso também tem que acontecer. Eu coloquei uma questão de formação também, grades curriculares, sem ou pouco conteúdo sobre saúde mental. No ano de 2010, no dia 18 de maio, que é o dia da luta antimanicomial, eu estava na UFES, e estava comemorando-se o dia, né, se debatendo, estava tendo um seminário sobre esse dia, e uma moça se levantou, foi lá na frente, pegou o microfone e falou que na grade curricular da UFES de enfermagem não estava tendo saúde mental mais. Como que esse profissional vai atuar? Né? É complicado. E prática profissional ahistórica, que não leva em conta a questão da história, e reducionista e psicologizante. Aí eu vou ter que criticar a mim mesmo agora, eu, psicólogo. Muitas vezes o psicólogo odeia sair da sua zona de conforto.
do seu consultório. Para atuar com saúde mental, nós temos que sair dessa zona de conforto. É importante sair dessa zona de conforto. É importante conhecer a história. O louco de hoje representa todo esse movimento da loucura do passado. Quando eu vejo um louco andando na rua e eu atravesso a rua porque eu tenho medo dele, é porque tem uma história que me faz acreditar que ele é violento. Então, o psicólogo que atua, ele tem que ter ele tem que saber dessas questões, ele tem que andar na comunidade, ele tem que sair da sua zona de conforto. A clínica também se faz fora do muro do consultório. Então, eu tenho essa visão, eu gosto de ser assim. Eu acho que eu vou chegando ao fim com minhas palavras. Espero que tenha ajudado, tenha contribuído com o debate de vocês. O Antônio Maria, quando me convidou para falar, queria até agradecer, ele não agradeci. Muito obrigado por ter me proporcionado esse dia aqui de hoje junto a vocês. Ele me deixou bem livre com o assunto. Espero que todo mundo tenha entendido tudo direitinho. Espero que tenham surtido muitas coisas agora para nós debatermos, para nós conversar, tá? Que eu gosto de conversar. E passa para mim, Camilo. Eu vou deixar meus contatos com vocês. Eu sou Ricardo Mosecal, psicólogo, tá meu e-mail, quem quiser. Eu não botei meu telefone, mas depois você pode pegar. E eu deixo a máxima com vocês, depois de tudo que eu falei, que trancar não é tratar. Dia 18 de maio, vamos lembrar que é o dia da luta antimanicomial. E quem sabe no nosso município, dia 18 de maio, agora próximo, né, de 2014, a gente não faz uma passeata bonita, uma manifestação, que a sociedade de Ipaporanga não se mobilize e se organize em cima dessa questão. Muito obrigado, fique com Deus, um abraço a todos. Bom, quando você falou aqui, trouxe esse livro, falou do título dele, Holocausto, né, eu acho que a diferença do Holocausto que houve com os judeus é que lá eles punham milhares de judeus nas câmaras de gás e matavam imediatamente, né? Deixavam sofrendo um tempo ali, mas depois matavam. E aqui nos nossos manicômios, já vi muitas reportagens na televisão, os nossos doentes mentais, eles sofriam, viviam jogados de qualquer maneira, né? E pouco tratamento e muita maldade, com certeza, aconteceu dentro desses manicômios aí. Graças a Deus que isso acabou e a saúde mental está tomando um outro rumo no nosso país. Daqui a uns dias vão começar a aparecer as RAPs, né? São as redes de assistência psicossociais que o Ministério da Saúde está construindo, e isso vai ser uma mão na roda aí. Agora eu gostaria de saber se alguém tem algum questionamento, quer fazer alguma pergunta. Está aberta ao debate. Eu acredito que eu me senti bastante emocionado com a sua apresentação aqui, e eu acho que a mim tocou. Agora não sei se alguém ficou tocado aí com o assunto, quer perguntar alguma coisa. Bem, às vezes eu acho que eu venho para a cidade dos outros e acabo tentando aprender, colher informações que eu não tinha. O Ricardo, ele fala informações importantíssimas que na minha cidade eu trabalho com saúde mental lá, a gente trabalha que eu não tenho. Vocês estão tendo o privilégio de ter informações que a gente não tem. E eu queria só acrescentar algumas coisas que o Estado agora, Estado não, né? A Sociedade Civil Organizada tem um Fórum Estadual da Luta Antimanicomial, que eles se encontram todo dia 18, acho que na Casa dos Conselhos, eu acho. Na Casa dos Conselhos. Então, trazendo para o Ipaporanga, vocês têm que aproveitar esse momento que o tema saúde mental está em alta, para vocês fazerem o grupo de vocês aqui, um fórum municipal, nomenclatura de vocês, comissão municipal, seja o que for, para poder trazer a política de saúde mental para a cidade de vocês, porque o Estado, a Coordenação Estadual de Saúde do Governo do Estado, está regionalizando a RAPS, a RAPS está regionalizada. Então, vocês vão receber na região de vocês um CAPS, seja um CAPS AD, ou seja, seja o que for da RAPS, mas vocês têm que lutar para trazer para perto de vocês, porque se for para Colatina, não é perto. Como é que vocês vão levar os pacientes daqui para o CAPS em Colatina? Tem que resolver um problema agora. Então, vocês têm que se unir, vocês têm que ser organizados, entendeu? Para poder trazer isso para
não nossa, a realidade de vocês que é de Camporanga. E outro ponto que eu queria falar também é sobre a Rede Abraço. Não sei se o doutor Ricardo conhece. A Rede Abraço é para alcançar as pessoas com um transtorno mental decorrente de álcool e outras drogas. Esse programa é interessante também, é uma outra regionalização, que hoje o jovem, agora eu vou falar como jovem, que eu estava no Conselho Estadual de Juventude, a gente estava falando sobre isso. Que hoje que a maioria das pessoas com transtorno mental decorrente de álcool e outras drogas é a juventude. Então a gente tem que começar a cuidar dos nossos, né? Cuidar das nossas crianças, cuidar dos nossos jovens, para lá na frente a gente não ter uma cidade como é Camporanga, como Guarapari, ou seja, onde for, que todo mundo já tem transtornos mentais porque a gente não preveniu como sociedade civil organizada. Se o poder público não quer fazer, a gente procura fazer, não é? A gente faz a nossa parte. A gente faz a nossa parte como sociedade, a gente faz a nossa parte como profissional de saúde, a gente faz a nossa parte como técnico, como enfermeiro, como ACS, como conselheiro de saúde. A gente tem que fazer a nossa parte. Então esse é o momento que a gente tem que aproveitar. Vocês têm o Dr. Ricardo aqui que quer ajudar, que ele é um psicólogo que está pronto a ajudar. Tem a Sueli, que eu não conheço, mas que trabalha com saúde mental aqui. Que vocês se organizem. Eu até vou falar uma coisa que não sei se pode, mas deveria. A sala do conselho está aí. Vamos fazer uma reunião na sala do conselho para isso. O conselho é aberto para todo mundo. O conselho é do povo. Vocês usam para fazer essas reuniões assim, são todas um toque. Obrigado. E como dizem, né, de médico de louco todos nós temos um pouco, né? E eu gostaria de saber se nenhum agente comunitário de saúde, nenhuma enfermeira, enfermeiro, tem algum questionamento num assunto tão empolgante como a saúde mental. João? Você não é o João que ele falou, mas é o nosso João, então pode... Bem, bom dia a todos. Sou de comunitário do PSF Benedito Monteiro. E o doutor Ricardo ficou só um comentário, né? Assim, interessante que ele disse que atendia, né, um paciente, estava acompanhando um paciente, e com o paciente, né, ele ficou com medo, não estava tomando banho, né, todo mundo ouviu ele falar, porque estava com a água que está envenenada. E assim, eu atendo um paciente também, que é muito parecido. Ela falou que não estava tomando banho, porque as filhas dela tinham jogado lagartixa, e a água estava envenenada. Né? Nos primeiros dias que eu atendi a paciente, as filhas dela estavam querendo levar ela no PSF para fazer um curativo, né? Ela tem em cima na perna, mas ela consegue andar. Ela falou que não ia, que o povo do PSF. Pode falar para a pessoa. Que o povo do PSF, né? Só tinha gente ruim que queria fazer mal para ela e ela não ia no PSF. Não, calma lá, deixa eu conversar com ela lá então. Fui lá e conversei com ela, convenci ela, tinha uma doutora muito especial, que atendia ela com muito carinho, e que ela ia ter um compromisso comigo de ir no PSF. Ela falou, não, se você está falando, eu vou no PSF. Fui no PSF, nossa, a doutora é muito especial, deu super bem, vou estar lá mais vezes. Aí nessa outra situação que eu já falei, ela disse que não ia tomar banho porque tinha envenenada a água. Eu só não fiz igual ele, né? Não bebi nada. E outra situação também, ela falou que não estava tomando remédio, porque os remédios, né? As filhas dela, ela tem desconfiança muito grande da família dela. Os remédios estavam todos vencidos. Eu falei, não, vamos pôr esse remédio assim, lá então. Cadê a medicação que a senhora toma? Ela passou toda a medicação. Olha, eu vou olhar para a senhora qual que está vencido aqui. Eu comecei a olhar, olha, esse aqui vai vencer em 2014, nós estamos em 2013, ou seja, nenhum vencido, né? Eu expliquei para ela direitinho, ela falou, não, então vou começar a tomar. Então, eu achei interessante, né? Um caso semelhante que eu atendo lá também. E João,
a gente vê, assim, no meu caso, no seu caso, eu imagino no caso de todos vocês, a questão da complexidade das questões. São questões simples, né? Não tomar banho, não tomar o remédio, não seguir alguma questão, que às vezes se torna uma internação, que a gente pode, o PSF pode evitar, o CAPS pode evitar, o profissional que está ali na frente pode evitar. E evitar uma internação é um ganho muito grande para o paciente, porque uma internação psiquiátrica é algo muito violento na vida das pessoas. Por mais, Beto, que não existe esse hospital que eu mostrei ali atrás, parede de manicômio pintadinha e com arte ainda é manicômio, ainda é parede, ainda é muro alto, ainda tem hora para acordar, ainda tem hora para dormir, ainda não se pode o ser humano não pode escolher nem o que quer comer, né? Ainda é muito ruim. E intervenções no cotidiano são as melhores formas. Como você colocou, parabéns pelo seu trabalho, porque essa escuta na casa, essa escuta na comunidade, esse trabalho é muito importante. E é muito complexo. Quando ela te fala que as filhas colocaram lagartixas, pode ter certeza que ela está denunciando alguma questão da relação dela com as filhas, né? Ela está denunciando alguma questão. Como está esse arranjo familiar? Entendeu? Ela denuncia essas questões. Então a gente tem que prestar atenção. Queria agora falar sobre o comentário do André. Ele coloca... André, né? Colega. Renan, perdão. Quem é André, gente? Comentário da fala do Renan, quando ele fala a questão das pessoas álcool e drogas, né? Pessoas usuárias de álcool e drogas. Tá um papo na mídia, negócio de comunidade terapêutica, tal, essas questões, e eu sinceramente tenho medo danado que ocorra a segregação dessas pessoas também, como ocorreu antigamente da loucura. Eu tenho medo danado. Eu acho que a psiquiatria está se tornando um retrocesso com essa questão de álcool e drogas. Eu acho que é um retrocesso casa não, comunidade terapêutica, né? Comunidade terapêutica é um retrocesso muito grande. Isso foi pensado nos Estados Unidos e na Europa lá atrás. Por que voltar com isso agora? Então, por isso, quando eu terminei minha fala falando que o manicômio ainda existe, mesmo com as suas paredes quebradas, ele ainda existe. Beto, a luta, agora falando da sua fala, a luta nunca termina, ela nunca terminou. Ela sempre vai estar, ela sempre tem que existir. Se nós nos acomodarmos, acharmos que está bom, pode ter certeza que muros altos como dessa escola vão ser construídos. Pessoas vão voltar a ser segregadas. E eu confesso a vocês que álcool e drogas para a ciência ainda é como pisar em ovos, né? A gente não sabe lidar muito bem com essa questão ainda. Eu vejo dessa forma. A clínica psiquiátrica, psicológica, essas questões ainda é um desafio muito grande. Mas é evidente que a questão de álcool e drogas é um problema de saúde, um problema de assistência social, um problema de moradia, é um problema de segurança pública, é um problema do poder público. E eu espero que o poder público interfira, não de modo a fazer comunidades terapêuticas. Deixa eu te falar, não é da minha área, é do outro agente que está de licença. Ele tem um paciente em uma moradia lá em Ribeirão, que ele é alcoólatra. Ele tem 6 anos que ele é alcoólatra. Ele está bem debilitado, ele não consegue ficar em pé, ele é bem magrinho, e a assistente social, foi até lá, a Fabíola comigo, eu levei ela lá, e ele falou pra gente que ele tem que beber todos os dias, ele não consegue ficar sem a bebida, ele não consegue comer, ele disse que ele não tem apetite, ele só tem apetite para bebida alcoólica, ele só bebe cachaça mesmo. Ele não bebe outro tipo de bebida e ele pode-se dizer acamado, porque a esposa dele tem que sair para trabalhar, porque trabalha ganhando o mínimo, e são só eles dois, e ela não vê uma saída para ela, porque ela tem que sair de casa e tem que deixar a bebida para ele beber, a cachaça, porque se ela não deixar a cachaça, quando ela chega em casa, ele já quebrou tudo que tem dentro de casa, já não tem nada.
porque é de uma família bem simples, bem humilde. E quando ela não deixa, quando chega, não tem nada dentro de casa. Ele quebra sem estar bêbado. Sem estar bêbado, ele já cria um transtorno e fica violento. Aí, o que se pode fazer nesse caso? Várias coisas. Pois é. Muitas coisas. É um caso muito complexo, né? Mas numa primeira visita você querer que o cara pare de beber é um sonho muito grande para você. Não vai por aí. Mas a gente pode reduzir os danos. Na sua fala, eu me atentei aos pontos positivos. A mulher trabalha, eles têm casa própria, o PSF já está atendendo, né? Vocês foram até lá, tem 3 pontos positivos. Se a gente ficar só escutando só o problema, a gente pira. Eu vou começar a beber também junto com o rapaz. Então tem 3 pontos positivos aí, só na sua fala que dá para identificar, né? E eu acredito que ele participa de algum programa social, Nossa Família, PPC, nada? Então não é um ponto positivo não. Então, mas tem 3. Então a gente já identificou 3 pontos positivos, né? Beleza, não sei quantas doses ele bebe de cachaça por dia, não sei como que está a relação do PSF com ele. Mas podemos fazer uma aliança terapêutica, né? Pegar esse caso, ver os pontos positivos, os pontos negativos. E reduzir danos o quê, meu companheiro? Você está se alimentando? Beber você vai, mas pelo menos de barriga cheia, né? Tem comida em casa? Vamos ver essa questão? Vamos caminhar eles para a rede? Essa questão aí que é o que eu, tipo assim, mais me chamou a atenção. Quando eu cheguei lá, a esposa dele não estava. Não foi até o dia que eu fui com assistente social. Eu fui até entregar um remédio para ele. Aí ele foi e falou para mim assim, ele relatou para mim que aquele dia ele não tinha nada para comer. Porque a esposa dele trabalha recebendo R$200 por mês. E fica 2, 3 meses sem receber. E aquele fato ali me chamou a atenção. Porque uma pessoa que já é alcoólatra, já é doente, porque está naquela situação, ele não consegue se manter em pé porque ele está tão magro. Esses tempos atrás estava tendo que enrolar as pernas de faixa para ver. Se ele está nessa questão, a gente pode internar ele no hospital, né? O hospital está aqui, né, nesse momento, se está assim tão grave. Aí a gente levou ele no primeiro momento, mas ele foi no médico, fez consulta. Aí o médico deu atendimento a ele, aí passou o remédio, ele agora está assim bem, mas só com a questão da bebida e de ter um benefício, alguma coisa, ele não tem nada. Tá, mas a gente pode, essa aliança está sendo construída, é bacana. Isso aí, lá, de repente, particular, se você bebe 1 litro, beba meio litro, se bebe 2 doses, vamos beber só uma, vamos comer. E devagarzinho vai se organizando. Agora, se a gente querer que ele pare de beber, assim, da noite pro dia, você pode chamar o que for. Só complementar a fala que é meu paciente, né? Eu sou enfermeira do PSF, e esse caso não é um caso isolado. Eu tenho também um outro paciente de uma outra área, que ele bebe todos os dias, ele começa a gritar no meio da rua, ele chama enfermeira, me ajuda, pelo amor de Deus. Todos os dias bêbado, ele não pode viver que ele pede ajuda. Eu converso com ele está sempre alcoolizado, falo que para eu ajudá-lo, ele tem que pelo menos ficar um dia sem a bebida, para a gente passar pelo médico. Tem que chegar cedinho. Isso, só que aí, 7 horas da manhã, quando ele chega lá, ele já está bêbado. E ele fala e me promete que ele quer parar de beber, só que ele não sabe como, e ele me pede ajuda todos os dias, só que ele não consegue ficar nem um dia sem beber para a gente passar pela avaliação médica. É muito complicado. Nesse caso aí também, um paciente que a gente está acompanhando, já passou pelo médico. É uma situação complicada porque a gente não tem para onde encaminhar. Você fala, encaminha para o hospital. Se ele chegar no hospital, eles vão mandar de volta para mim, falando que é um problema meu. Então, assim, a gente teria que ter um lugar para encaminhar esse paciente. Por exemplo, o CAPES teria que ter para fazer um acompanhamento diário desse paciente. Não só os alcoolistas, como também os com deficiência, com problemas mentais. E a gente, infelizmente, não temos. Simone, parabéns, porque pelo menos uma ligação boa com você que já tem. Então o seu trabalho está sendo bem feito, ele gosta de você. Quando aperta, ele lembra de você. Lembra nem de Deus, lembra só de você, viu? Então isso é uma relação que quem está no cuidado tem que ter. Tem que ser referência dessa pessoa. Mesmo alcoolizado, ele lembra de você. Isso é interessante. Agora, bota ele no carro e vem aqui no hospital. Use sua força, você é enfermeira. Você também tem poder. Você emana poder diante. Se ele vir com a família, o poder é diferente. Mas você pode vir junto, vem junto com o coordenador do PSF, fala com o seu secretário, usa o seu poder. Entendeu? Agora,
Eu não sei, eu não conheço a família, né? Mas se a gente pensar nos pontos fortes, de repente a gente consegue criar mecanismos. Eu sei que é difícil, assim, às vezes sabe como que me dá? Eu tenho questões complexas também no CRAS, que não demandam de questões de saúde mental, mas que demandam de vulnerabilidade social, risco social. E às vezes eu estou tomando banho e me dá um insight, sabe? Pô, podia fazer aquilo. Então, se a gente começar a pensar, a estudar os casos, as questões, a gente consegue reduzir os danos, a gente consegue melhorar a situação, né? E nessas situações complexas, assim, é difícil mesmo. Se ele já tem um desejo, a relação é boa com você, tenta mobilizar essa questão. De repente ele vir fazer uma desintoxicação, quem sabe o seu hospital aqui não acolhe, o hospital fora, para ele desintoxicar, para ele voltar. Mas mesmo sem a ausência do CAP, Simone, o PSF, se bem orientado e se bem disposto, podemos colocar assim, não que não haja disposição, por favor, mas às vezes assim, o dia a dia nos massacra, né? É difícil, eu imagino que ele não é o único, a sua única atribuição não é ele, mas o PSF é uma arma importante nessas questões. Tão importante que é que vocês identificam elas. E ele há como criar mecanismos no PSF para acolher essas questões. O agente comunitário de saúde pode ir lá, mesmo que ele esteja bêbado. Eu conversava com quem estava delirando, por que não quem está bêbado? Né? Pode passar lá todo dia, pode dar uma conversinha, pode ver uma questão, pode ajeitar uma medicação para ele também, por mais que ele esteja bebendo. Então isso é um caso a se levar, de repente, até para o médico, levar a pessoa, você sentar e conversar e discutir. E discute, bota na mesa e vê os pontos positivos e os negativos. E tenta reduzir o máximo de dano possível que você conseguir. Existe um grupo de alcoólatras anônimos aqui em Ecoporanga. De repente podia se estar conversando com eles, de repente levar alguém, o coordenador desse grupo, para ir conversar, de repente até lá em Ribeirãozinho mesmo, começar a formar um pequeno grupo, são 2, 3, mas vamos chamar essas pessoas para participarem. Isso aí dá um incentivo, porque a gente fica olhando, né? A gente fica às vezes, não é nem criticando, mas a gente fica, como é que eu vou te dizer, passivo, sem conseguir fazer as coisas. A gente fica olhando as pessoas ali, e o álcool, os danos do álcool são muito maiores, porque não é só os neurônios que ele vai afetar. Daqui a pouco o cara vai estar com um pouco de problema de pancreatite, do fígado está completamente destruído, e vai destruindo aos poucos e acabando. E não destrói só ele, como o Ricardo já falou, né? Destrói a família também, porque a família sofre. Eles têm filhos, esse casal tem? 2 filhos. Ele é jovem? Já são jovens, são jovens e já também tem netos. Ele tem netos, é tanto que ele falou para mim, para Fabiola, eu quero parar de beber, eu quero muito parar de beber. Você pode me ajudar? Porque eu quero ver os meus netos crescerem. Então, já é obrigado, já é um ponto positivo. Se o senhor quer ver os seus netos crescerem, então o senhor tem que se ajudar. Pois é. Né? Vamos começar a diminuir essa bebedeira aí, vamos beber menos. É que nem deixar de fumar. Eu fumei muitos anos, né? E de repente resolvi, não quero mais fumar. Não vou dizer que eu não boto mais cigarro na boca. De vez em quando, numa reuniãozinha, estou com os amigos tomando uma cervejinha, eu fumo. Mas eu não compro mais massa de cigarro para levar junto comigo. Lá no Ribeirão, então eu considero fumante aleatório. De vez em quando eu fumo um cigarrinho. Lá no Ribeirão, Beto, esse pessoal aqui no caso, a gente não tem, a gente tem esse caso que está sendo um caso assim bem grave, né? E tem mais 2 casos de 2 rapazes, o filho da Dona Maria, né? Que ele bebe, ele não consegue parar de beber. Aí ele só para quando ele já está assim, igual esses dias para trás, ele deu assim, ficou louco. Ele foi para casa de uma mulher, passou debaixo de cerca, passou dentro do rio, e quando o pessoal acordou às 4 horas da manhã, com ele derrubando a porta deles, e já saíram armados já, porque pensou que era alguma coisa muito grave, tá? Alguém querendo arrombar lá. Aí, menino, quando saiu, era esse rapaz. No momento que ele ficou um dia sem beber, ele ficou louco. Só que no caso desse paciente aqui, ele pode
paciente ele não quer ajuda. Não quer ajuda. Eu já procurei ele para conversar, para oferecer ajuda sozinha, com assistente social, com a Sônia, e ele não quer receber porque ele não quer ajuda, ele quer continuar o estilo de vida que ele tem, quer beber. É um rapaz de 30 e poucos anos. Nossa. Só que ele quer continuar com essa vida, ele quer beber. Ele não aceita nenhum tipo de ajuda nossa. Mas beber não é crime, né? Se ele quer beber, deixa ele beber. Só que tem uma questão assim, a gente pode fazer o quê? Melhorar a qualidade de vida dele. Deixa ele beber, qual é o problema? Se ele não causar mal a ninguém próximo, ele causar mal a ele, não tem como que bebida vai causar mal a ele sempre, né? Mas ele vai bebendo, mas não deixa de assistir, não deixa de acompanhar. Quem sabe um dia não dá uma dor na consciência do cidadão? Quem sabe, será que se a gente ir conversando, a gente ir escutando, a gente ir atendendo essa demanda, a gente vir trazendo essas questões, será que um dia não chega a saber o motivo dessa bebedeira dele? Né? Eu não sei, então, são questões assim. Outras questões que eu estou vendo, que eu também já fui assim. Eu achava que para mim fazer uma intervenção bem feita, eu tinha que resolver um problema muito grande. Eu tinha que mudar uma família, eu tinha que mudar uma concepção, né? Eu já fui muito assim, sonhador. Eu sonho até hoje, né? Tenho meus ideais e não paro de lutar contra eles nunca. Mas eu observo que o técnico que está ali na frente, ele faz a revolução nas pequenas ideias, nas pequenas transformações. Então, pequenas intervenções como uma conversa de 10, 15 minutos com esse rapaz, fazer ele almoçar um dia, ou que ele fique sóbrio por algumas horas, é uma grande transformação. E é uma intervenção muito bem feita sua, nossa, de todos nós, né? Então, pequenas coisas são intervenção bem feitas. Levantaram o dedo lá atrás? Mas você pode falar? Pode ser, depois eu falo. Você quer falar primeiro? Já fala, fazendo um pouco. O Renan falou sobre o programa Rede Abraço. Eu achei interessante porque eu acho que tem muitas pessoas dentro da saúde que têm dificuldade para lidar com essas pessoas. Porque não é fácil você lidar com uma pessoa medicada, é uma coisa você chegar na casa, a pessoa está alterada e você tem que entrar, é muito difícil. Então eu acho que nós tínhamos que ter um preparo maior para isso, porque não é fácil. Né? Não, com certeza, e muitas vezes, como eu falei, o uniforme está na cabeça da gente, aquela pessoa alterada, às vezes a gente tá com medo dela, né? Acho que ela pode fazer algum mal a gente a qualquer momento. Deixa eu falar com vocês. A questão do momento de crise em tratamento de psiquiatria, realmente as pessoas podem até ficar violentas. Mas a pessoa que tem transtorno não é uma pessoa violenta, é uma pessoa como todos nós. Mas numa posição em que ele se sente acanhado, ele vai ficar violento, qualquer um. Só que pode falar. Mas na hora que ele chegar, que a pessoa vem de cabo de vassoura, às vezes não é para bater na gente, mas você logo pensa. Eu sei, mas não é a família dessa pessoa, tem uma pessoa com transtorno dentro da família, e a família dela não é diferente da minha não. Minha família um dia está tudo bem, outro dia a gente está quebrando o pau também. A gente briga na minha família, eu acredito que sua família briga também. A gente tem medo, tipo assim, hoje eu vou fazer tal quadra, aí eu vou passar naquela casa, será que hoje vai estar tudo bem? Mas você não tem que ter medo só da família dele, da família de todo mundo. A gente tem, é claro. Eu Você sei. chega um dia, a pessoa está bem, de respeito. E deixa eu te dar uma dica. O momento... Todo dia, tipo assim, não quero que você chegue com pressa, a gente passa por isso toda hora, é claro. Mas só que com o doente mental é diferente. Sim, tá bom. Mais Mas é porque o manipulador está na sua cabeça ainda, mas devagarzinho ele vai saindo, se Deus quiser. Deixa eu te falar, o momento de crise em transtorno mental é um momento não só de ter medo e de ficar assustado, mas é um momento também de colocar ele na mesa, de analisar esse momento. Porque um momento de crise em saúde mental nos evidencia, será que esse paciente está sendo bem cuidado? Será que essa medicação está certa? Será que a rede está sustentando ele? A rede está sustentando ele como assim? Será que ele convive na comunidade? Se ele sai, se ele tem um convívio social? Esse momento de crise tem que evidenciar isso, você tem que olhar para isso. Esquece um pouco o temor da violência e olha um pouco para esse lado também.
Né? Será que ele está... Pois não? Oi? Mas se você tiver paciência e conversar com ele, não vai ter dificuldade. Às vezes, por exemplo, no momento de crise também, a gente conhece o paciente, a família conhece, sempre tem um irmão, um amigo, um tio, o próprio enfermeiro, um agente de saúde que tem um poder sobre ele, que respeita ele. Por exemplo, quando eu estava no Adalto Botelho, tinha um rapaz que estava muito violento, estava brigando com os outros pacientes, mas ele estava brigando e violento porque ele estava denunciando essa questão de estar institucionalizado. E pediram para eu conversar com ele. Fulano não levanta, bateu em todo mundo e agora não levanta do quarto, tem uns 3 dias que está lá, come lá, faz tudo lá. Eu entrei, pedi licença, conversei com ele. Falei, por que o senhor não senta para conversar comigo? Ele falou, não, os monstros estão todos aqui no meu quarto. Fui para a porta, pedi licença para os monstros, por favor, saiam. Ele olhou assustado, falou, os monstros já saíram? Eu falei, não sei, eu não estou vendo, é só você que enxerga. Ele, não, os monstros agora já saíram, Ricardo. Eu falei, então senta e vamos conversar comigo. Aí ele falou que estava com saudade da família, que queria ir para casa. Aí eu expliquei para ele, que é um hospital psiquiátrico, cuidado. Se você ficar violento assim, eles vão achar que seu quadro está piorando. Esse delírio aí que você me falou dos monstros, eu não vou contar para ninguém, vou absorver comigo. Então é dessa forma, a gente tem que sentar e conversar. Tem que ser uma conversa diária. Tem que ser uma conversa tem que conversar, tem que escutar essa questão. Não tem jeito, os casos são muito complexos. A dificuldade é grande. Pode falar mesmo. Igual você vê, eu não sou agente de saúde, não, sou voluntário, né? Mas eu tenho aqueles meninos, aqueles pacientes que eu sempre trago para consultar e ando com eles, viajo com eles, e ando com eles. Tem hora que, às vezes, um chega e fala, você está tomando seu remédio? Não estou, não. Ou não quer tomar remédio, você quer tomar remédio? Não. Como é que você vai tomar remédio? Não, é só a Glória que vai me dar remédio. Isso. Eles querem que eu vou lá só dar remédio. Tem 3 que só querem que eu vou dar o remédio. Mas é longe de minha casa para uma outra. As pernas da Dona Glória tem hora que arde, está andando de um lado para o outro. Mas parabéns pelo seu trabalho. Mas eu vou assim mesmo. Até que não veio hoje, era para ter vindo. E eu avisei ontem, avisei a pessoa que cuida dele lá, falei, leva ele cedo para lá. Até agora não chegou. Ele deve ter ficado com medo de não ter vindo com ela, que com ela não vem, não. Pô, parabéns pelo seu trabalho, Dona Glória. E dizer para a senhora que em todas as famílias, o transtorno sempre tem um que confia. Mas eu quero que as agentes de saúde, a hora que passa na casa, fala, me dá seus remédios, deixa eu observar se você está bebendo direitinho e se você está bebendo. Elas fazem, Dona Maria da Glória, eu acredito que fazem. Mas, não são todas, mas a maioria faz. Tem umas que tem medo, claro. Isso acontece, essa questão de ter medo. Para de ter medo, gente. Eu fiquei um ano dentro do Adalto, ninguém me bateu lá, não. Confiar em Deus e perguntar e falar. Porque se não tiver, a força de Deus não... Verdade, Dona Glória. Verdade. E falar para a senhora que... Eu sei o que eu faço. Como você é referência para alguns pacientes, colegas seus, todo paciente de transtorno, ele tem alguém referência. Então, quando a gente está na dificuldade de dar medicação, alguma coisa, questão assim, se a gente conversar com a família, tentar, a gente vê alguém que detém um poder maior, detém uma amizade. Isso pode ser feito até com a agente de saúde, com o técnico, como aconteceu comigo, que eu contei a história para vocês, que eu fui na casa da pessoa, fiz ela tomar banho e tal. E sempre tem um que detém um poderzinho maior, e se a gente escutar, olhar, tentar, a gente consegue enxergar essa questão. Aqui, o filho dela, que estava lá, quebrando a casa dela, quebrando a casa do vizinho, Hoje, ela trouxe ele no médico, está cuidando, está dele, está tomando remédio direitinho, está indo até bem. Isso é bom. Ela está cuidando com o filho dela, né? Isso. E se a gente não olhar isso, acompanhar, se a gente não fazer isso. Olha, eu vou até Pode, o senhor passa a fala para o rapaz ali agora, por favor? Eu queria fazer uma colocação, né? Já convivi com alguns pacientes com problemas de distúrbio mental e distúrbio psicótico, né? E com aqueles pacientes, cada caso é um caso, né?
naquele momento, eu não vi outra solução que não fosse a internação, né? Se tinha algum, assim, se havia essa solução de não internar, mas o bom é que tivesse um profissional que pudesse estar acompanhando naquele momento para apontar e encontrar a solução, né? Teve um paciente que até não era membro da minha família, um jovem de 23 anos, cursava o curso de Direito e teve um surto psicótico, né? O ex-secretário de Saúde esteve lá acompanhando e não foi possível a assistente social estar indo lá, mas não conseguiu ver outra solução. A solução era a internação. Aí a gente esteve ali acompanhando ele, precisou usar a força, né, para estar internando, porque a pessoa não aceitava o tratamento, tem que tomar medicação. Então, naquele momento, a gente via isso. E um membro da minha família também já aconteceu, né? Precisou internar. Um é problema mental, distúrbio psicológico, e o outro, problema mental, mas causado por usuário de droga, né? Que é uma situação mais complexa, né? Nesse caso, até que ele não conseguiu recuperar. Ele até ficava internado, retornava, depois recaía de novo, né? E assim foi até que não tivemos sucesso com o tratamento, né? E o que eu vejo assim, que eu acho que para evitar, assim, um pouco dos problemas que acontecem com a juventude, com as pessoas, tinha que ter umas políticas voltadas para atender antes, né? Para estar preparando a pessoa, psicológica, formação, né? Assim, as políticas têm. Eu apresentei algumas para vocês, da rede aberta, toda essa questão. Mas o seu exemplo é bacana, porque evidencia, eu falei até uma questão clássica, porque é assim mesmo, um rapaz de 23 anos, cursando direito, tudo indo bem, né? Um futuro todo próximo, e ele surta. Por que ele surtou? Sei lá. Oi. E é assim mesmo, é difícil. Então, como a gente vai culpar essa família de alguma coisa? Essa família também não está preparada. Essa família também tem que ser cuidada. A sua família tem que ser cuidada, né? Agora, como que é a questão da informação, né? Você só via a internação como algo possível. E a internação, gente, ela é possível. Eu não estou falando aqui também que não tem que internar. A gente pode internar, mas ela tem que ser a última opção possível. Temos que internar quando houver risco de morte mesmo. Tá? Fala você, senhora, por exemplo. Você falando no Adalto Botelho, eu já tive uma tia que já tratou lá no Adalto. Na época que ela entrou na menopausa, ela engravidou. E ninguém ficou sabendo, né? Aí ela engravidou e aquilo subiu para a cabeça dela e ela ficou assim, louca. Tipo, não, ela ficou doida, né? Ficou doida mesmo. Então, abalou a família todinha, né? Ela pegava, juntava roupa de cama assim, fazia aquela trouxa grande, botava na cabeça, subia na parede, né? Aí o pessoal falava assim, ela está endemoniada. Poder falar assim, você fala, está endemoniada. Era bemba também, era bemba. E levaram ela para um estágio de pneu, né? Aí disse que chegava lá, ela montava um gás de pneu roxo nela, né? E batia. E tinha algumas pessoas que não achavam aquilo certo, né? Falou assim, se ela está doente, ela está precisando de oração, ela está precisando de tratamento, ela não está precisando dessas coisas de pneu, bater nela, não, porque ele não vai tirar o diabo que está nela, quem vai tirar é Deus. Aí ela ficou uns 2 meses desse jeito, né? Aí a minha irmã levou ela para o Adalto Botelho. Na época tem muitos anos isso, né? Aí chegou lá, ela estava grávida de pouco. E chegou lá, ficou lá, tratando lá, ficou 6 meses lá, né? Então, quando minha irmã sempre ia lá visitar ela, e minha irmã disse que lá era difícil mesmo mexer com visitar doido para visitar parente, né? Porque lá era difícil, era muito difícil. Aí a criança cresceu, né? E nasceu lá. Aí ela ganhou essa criança lá e depois, como a minha irmã ia lá sempre, né? Ela pegou e ficou sabendo da enxergada da criança, aí trouxe ela. E depois que ela ganhou essa criança, ela veio embora para cá, ela sarou, nunca mais ela endoidou um problema de cabeça. É mesmo? Eu queria perguntar a você que você é psicólogo, se a pessoa, quando a pessoa está
está sendo na menopausa, que ganha a vida. Você tem problema, se tem problema de cabeça, se dá problema de cabeça. Assim, essa questão de surtada, de transtorno, a ocorrência maior se dá, assim, entre a idade de 20 a 40 anos, vamos colocar, e a ocorrência é muito grande nessas situações. Ganhou um filho, casou, passou na faculdade, está estudando direito, algumas transformações que vão ocorrendo na vida da gente. Cada pessoa suporta as coisas que acontecem de uma forma diferente, e algumas pessoas, para suportar o que acontece, eu acredito assim, tá, gente? Se alguém discordar, fica à vontade. Algumas pessoas, para suportar as situações que acontecem na sua vida cotidiana, tem a loucura como uma forma de viver, tem a loucura como uma forma de suportar essa questão cotidiana dela, os problemas dela, as situações dela, né? E a fala da senhora, queria pontuar algumas questões. O seu sobrinho, podemos dizer que ele é filho da loucura. Se sua tia, ela foi parar no Adalto Botelho pelo motivo de questão da gravidez, supostamente eu acho que ela teve alguma questão de ordem neurótica, ficou meio doida durante a gravidez, uma depressão pós-parto, algo assim, porque quem tem transtorno mental não tem cura, não sara. É doida a vida toda, tem controle, tem como ficar mais tranquilo, mas é doida a vida toda. E eu te digo que ela não foi para Adalto Botelho para se tratar. Ela foi segregada. Ela foi lá tomar remédio e ficar trancada. E eu digo também que se hoje ela retornou, que bom. Eu digo que ela tem marcas dessa internação até hoje. E eu gosto de dizer também, você tocou na questão da religião. Nós temos que respeitar essa questão da religião. A família também tem crenças. Se ela acha que é demônio, se ela acha que ela tem, ou até hiper, perdão, porque eu como psicólogo, no comungo dessas questões, né? Eu tenho minha religião, mas eu não posso colocar ela no meu exercício profissional, e nem o que eu penso sobre essa questão. Então nós temos que respeitar também essa questão da família. Se ela quer levar numa pemba, se ela quer levar o pastor para batizar, para tirar o demônio, que se não for piorar tanto o quadro. Então nós temos que respeitar essa questão da religião também, dessas crenças, tudo. Uma coisa que eu observei lá no hospital, eles autorizavam até a questão de rezar lá e tal, só não deixava muito gritaria, né? Porque euforia, para ficar todo mundo eufórico. O seu Devaí, né? Valdaí, perdão. O que eu posso ver nessa questão, observando você falar, entendeu? Eu posso resumir o seguinte: a profissional, ele tem que ter amor naquilo que faz. E a gente observa que quando você fala e trata do assunto, a gente vê que seus olhos brilham. Então está mostrando que você gosta daquilo que está fazendo. Então, de modo que quem está aqui, lógico que eu não sou agente de saúde, mas fui cuidador de idoso, e fiquei 1 ano e pouco trabalhando e gostava daquilo que estava fazendo. Não é fácil. Da mesma forma, quem é agente de saúde lida com diversas formas, paciente, como nós estamos tratando da saúde mental, mas outros também. Então tem que gostar daquilo que faz, tem que demonstrar amor, tem que se profissionalizar antes de tudo, tá entendendo? Porque realmente não é fácil. Muito obrigado pelas palavras, obrigado por ter enxergado o brilho nos meus olhos. Realmente eu gosto. Eu gosto da saúde mental, eu gosto dessa área, eu gosto dessas questões, eu gosto de direitos humanos, eu gosto dessas questões. E eu aprendi a gostar estando no manicômio, né? Eu passei pelo Adalto Botelho, não como paciente, tá, gente? Como estagiário só mesmo. E lá a gente vê a situação. E enquanto ciência, a gente tem muito a dever com a loucura. A gente tem muito a fazer ainda. Então, realmente, essa questão do gostar, e muito mais, a gente tem que gostar, a gente tem que aprender, a gente tem que saber lidar. E com a loucura, não é apenas gostar, mas é saber lidar com ela, saber lidar com a diferença. Saber lidar com essa questão dessas relações de poder. Por exemplo, se eu ficar irritado com o Beto aqui por alguma coisa, o pensamento de vocês vai ser o que? O Ricardo deve estar irritado com alguma coisa de trabalho, com o Beto e tal. Mas se eu fosse um portador de transtorno mental, vocês iam pensar, o Ricardo está pirando de novo. O que está acontecendo? Primeiro, o doido não pode chorar porque ele está com depressão. Ele não pode rir demais porque ele está com euforia. Ele não pode ficar quietinho num canto porque ele está catatônico. É assim que funciona com a loucura, né? Vamos dizer que a gente, comunidade de saúde, está passando lá, qual é o seu nome? Você que estava falando lá, está um pouco com medo?
Mariana, passa lá, vê esse paciente que ela me falou lá, cantando, pulando, rindo, correndo, tirando a roupa, aquela confusão. É o jeito dele de ser feliz, ele é apenas diferente. Aí ela já liga o enfermeiro e fala, ó, fulano não tá daí não, vamos ver essa questão. Então a gente tem que ter uma visão um pouco mais light, uma visão um pouco mais, vamos dizer assim, mais sossegada. Não, sim, perdão. Aham. Ah, você não tem nessa área, não? Ah, tá. Porque se eu tivesse, eu acho que o primeiro caminho que eu pensaria seria sentar com a Sueli, porque eu confio Isso. nela pra decidir. É referência sua, minha, tudo da Sueli. Estou falando porque eu ouço outros. Não, é você também, porque a gente faz parte da rede, é eu. Quando você faz sua fala, representa a mim também. Só eu que estou falando, que vocês quiserem falar, hein, gente? Oh. Não, tem gente querendo perguntar lá atrás. Fala aí, Eliette. Só um minutinho, vou passar aqui para você que o menino passou, enquanto isso você lê. Outro dia eu escutava, algum tempo atrás, eu escutei uma frase, alimentando o que você falou do amor, a profissão. Eu acho que na realidade, na saúde, só trabalha e deveria trabalhar quem gosta de gente. Porque quem não gosta de gente, na saúde não é um lugar bom para trabalhar, não. Nós trabalhamos com todos os tipos de pessoas, né? Pessoas que estão bem, pessoas que estão ruins, pessoas que estão num momento de alegria na vida deles, outros momentos de tristeza. E realmente a gente tem que ter amor. Na saúde não é um lugar de se ganhar dinheiro, não se ganha dinheiro mesmo. O salário do enfermeiro é baixo, o salário do agente comunitário é baixo, do psicólogo, do médico, todo mundo ganha mal. Ninguém fica rico na saúde, a não ser que roube, né? Ou que seja dono de uma clínica particular, onde vai estar ganhando dinheiro a roubo. Mas realmente, acho que na saúde só deveria trabalhar quem gosta de trabalhar, de lidar com gente. Que é ali que você vai encontrar que você... Eu trabalho, eu estou até me aposentando, já há muitos anos na saúde. E quando eu entrei na saúde, foi onde eu me encontrei como pessoa, realmente. Porque eu tinha era uma vida meio triste, achava tudo ruim, tudo não sei o quê. Nunca me envolvi com droga, nunca me envolvi com nada, não. Aí quando eu resolvi fazer um curso de técnico de enfermagem, que eu fui trabalhar dentro de um hospital, daí eu passei a conviver com as pessoas, com o sofrimento das pessoas, eu vi que todas aquelas coisas que eu sentia eram besteiras. Tem gente sofrendo muito mais do que eu, precisando muito mais de mim, e que eu tinha um amor dentro de mim, que eu queria dar para alguém, mas não sabia como, e foi dentro do meu trabalho que eu encontrei isso aí. Então eu não estou querendo ser melhor do que ninguém, só estou dando a minha interpretação de vida, né? Eu acho realmente que trabalhar, a gente tem que amar aquilo que a gente faz. Se não amar, não adianta. Pode fazer qualquer curso, medicina, psicologia, psiquiatria, serviço social. Se você não tiver amor naquilo ali, você não vai ser um bom profissional, tá? E outra coisa, que outro dia eu estava vendo uma reportagem, até um psicólogo, um psiquiatra falando, né? Quando a gente tem um paciente com problemas e que esse paciente não quer se tratar, realmente a família toda sofre. Mas o que eu percebi ali na fala dele, que ele disse? A família não deve deixar de viver. A família tem que continuar vivendo. A família não pode, não vou sair porque meu filho é drogado, meu filho vai quebrar tudo. Não, vá viver, vá fazer sua viagem, vá para seu baile, vai para o seu cinema, vai continuar vivendo para você não ficar tão doente quanto a pessoa que está à sua volta, né? E falar para ele, olha, nós te amamos, nós estamos aqui para te ajudar. Se você quiser ser ajudado, nós estamos abertos a isso. Se você não quiser ser ajudado, a vida é sua, você continue envolvido no que você está envolvido, até você acordar para a realidade. Eu acho que é por aí também. A família de quem tem um transtorno mental, de quem tem um drogado dentro de casa, sofre muito, né? Mas ela não pode deixar de ter a vida dela. As pessoas não podem deixar de viver só, né, em função daquela pessoa. Elas têm que continuar indo à igreja, indo no cinema, indo no teatro, se bem que aqui em Coporanga não tem, né? Mas indo na casa de um amigo, fazendo um churrasquinho, porque senão a vida vai ser um inferno, tá? Alguém mais quer falar? Renata, você queria falar?
atrás, o microfone Lá atrás, o microfone não chega até você, né? Mas vai chegar. Pode falar lá. Não, a respeito, né, que o Beto acabou de falar, que falta amor, né, quem trabalha na saúde tem que ter amor, tem que saber como lidar com as pessoas. E também eu trabalho com a Sueli, eu vejo que, às vezes, chega pacientes lá que não está tomando medicamento, chega surtado lá, e ela, com aquele jeitinho dela, ela consegue dar o medicamento. Então, às vezes, depende também muito da família também. A família tem que, igual está tendo aqui essa conferência, tem que ter de vez em quando preparação para a família saber lidar com as pessoas. Porque às vezes ele não consegue dar um medicamento, um filho em casa, né? Aí então tem que ter jeito. Tem que ter aquele amor, aquela paciência. Às vezes o pai, a mãe chega e fala, ó, preciso de internamento, meu filho não lê dentro de casa mais. Então quer dizer, falta o quê? Falta mais amor, mais paciência, né? Às vezes a pessoa quer internar o paciente porque ela está tão cansada, tão exaurida do sofrimento que ela está passando, que ela quer ter um momento para ela que ela não soube fazer. É aquilo que eu disse, elas deixam de viver a vida deles em função daquele paciente, né? Acho que tem que dar atenção realmente, mas não pode deixar esquecer que eu sou uma pessoa, eu tenho as minhas necessidades, né? E eu não posso ficar absorvendo tudo sozinho. Então eu tenho que realmente... Mas às vezes as pessoas, pelo excesso, porque eu não acredito nem que exista excesso, mas excesso de amor, fica ali do lado daquele paciente querendo resolver a vida dele quando ela não consegue resolver sozinha. Então chega num ponto, o que eles querem? Eles querem que esse paciente vá ser internado no hospital, ficar um tempo lá, para eles poderem ter a liberdade deles, para eles poderem descansar, para eles poderem ter uma noite de sono tranquila, né? E não conseguem muitas vezes fazer isso sozinhos. Vamos combinar com a mesa aí para a gente terminar um pouquinho mais cedo, porque nós vamos ter almoço, todo mundo vai almoçar em casa. Então a gente podia fazer, então, por a mesa, se a mesa aceitar, mais umas duas pessoas falando e a gente ia para uma consideração final e iríamos para o almoço, voltaríamos 1 hora, poderia ser? Pode. Então, vamos fazer o seguinte, eu só vou responder que chegou por folha sobre uma situação, vou responder até de forma rápida, porque vai ser rápido mesmo. Um agente comunitário de saúde me evidencia um paciente que mora sozinho, em condições precárias, possui algum tipo de transtorno, que a gente não sabe aqui ainda, e ele fica preocupado, porque o cara mora sozinho, não sabe como que se faz ali, se organiza sozinho. Tem um ponto positivo, que a comunidade o acompanha, ajuda, dá comida, né, minimamente limpa a sua casa, acredito, algo assim, mas mesmo assim a situação de higiene ainda é precária. Ele pergunta o que ele pode fazer diante da situação, é o que ele já está fazendo, continua acompanhando, mesmo que quando ele chegue, o paciente dá a linha na pipa, né, tenta chegar nele de alguma forma, a comunidade conhece ele, então conversa com a comunidade, veja se acha um lado para conversar com ele, para chegar até ele. Potencialize essa comunidade, já que ele não tem família, não tem nada, continue investigando para ver se você não acha um familiar e potencialize essa vizinhança, essa comunidade para exercer esse cuidado. Leve isso ao PSF e cuide você também. Entendeu? E se junto à assistência social é possível conseguir um benefício para ele. É uma medida possível também. E com benefício a gente abre outras portas. O paciente tendo dinheiro, mesmo sozinho, nós podemos pagar um cuidador. A gente pode fazer N alternativas com ele. Podemos pagar alguém para cozinhar, para limpar a casa, né? Podemos acionar uma pessoa para estar recebendo, se ele tiver capacidade de gerir o seu dinheiro, né? Então as possibilidades são grandes, é só se debruçar sobre elas, tá bom? Renata está querendo perguntar. Renata. Na verdade, eu ia colocar algumas situações também, mas todo mundo acabou falando. Eu sou enfermeira, trabalho no PSF do interior. Prazer. E falo alto, não precisa nem de microfone, não. E na verdade, a gente coloca tudo isso, Ricardo. A gente sabe que, falando de município, né, como funcionária, né, do município, que eu tenho casos e casos na minha área de
transtorno mental, de alcoolismo, de drogas, enfim. A gente tenta, lógico, fazer a nossa parte, eu acho que fazemos, né? Nada é bonito, é lindo, a gente não vai conseguir resolver problemas de todo mundo. Mas quando a gente coloca essas coisas de você atentar, de você cuidar, você tá tentando ajudar. Uma coisa que eu queria colocar, só que eu tenho lá no meu PSF, eu sinto falta, talvez, pelo seguinte, eu tenho alguns pacientes de transtorno mental, tem pouco tempo que eu estou na área, né, que eu atuo lá, e a gente conhece os pacientes por conversar, pelo colega que trabalha há mais tempo e relata o que ele é, porque ele toma medicação, porque ele é isso, que ele é aquilo. Mas você não tem como achar uma história realmente desse paciente. Você não tem uma história verídica de saber o que ele tem, que transtorno que ele tem, por que ele toma, da onde que isso veio, ele nasceu assim, ele não nasceu. Saiu o diagnóstico, né? Da onde saiu o diagnóstico, entendeu? E aí você também não consegue muito lidar com isso porque você não sabe o que é. Eu tenho um paciente na minha área que eu sei que ele toma medicação, ele vai no meu posto, eu pergunto se tá tudo bem, eu vou na casa dele, tem dia que ele tem dia que ele fala comigo que ele não vai tomar o remédio, porque falaram com ele que era remédio doido e ele não vai tomar. E você não sabe muitas vezes lidar, o que fazer com isso, por que ele tá assim, da onde que tirou, pra você tentar ajudar mais, entendeu? Né? E na verdade a questão também de você, a gente falou, a questão de às vezes a pessoa tá em surto, procura a unidade, aí o que você faz? Você procura o médico pra tentar ajudar. E uma das primeiras coisas que acontece quando você tem alguém assim, o médico vai fazer o quê? Encaminhar pro psiquiatra, é fato. Né? Você vai olhar, você vai tentar ajudar e o médico vai encaminhar pro psiquiatra. Aí você vai encaminhar para o psiquiatra. Eu tenho vários encaminhamentos de psiquiatra lá no meu PSF. E nós estamos aguardando. E é um aguardo que vai. Então, assim, na verdade, eu acho que tinha que ter mais a questão da interação multiprofissional, a questão de psicólogo, de psiquiatra, até mesmo assim, eu falo que talvez é uma falta até nossa, de não procurar, de não tentar, né, ter, mas eu acho que essa ligação, ela tem que existir, mas só que tem que existir um pouco dentro do PSF, porque o meu PSF é no interior e eu não tenho como trazer essa pessoa muitas vezes. E se eu trouxer uma vez,